Atenção! Em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Zema. Em campo, mais condições e facilidade. Um show de bola Zema. Ordem dos Advogados do Brasil discute segurança para mulheres e o combate à violência sexual. Deputados debatem segurança e criminalidade em Uberaba com a presença da Polícia Militar. Próximo à Semana do Meio Ambiente, morador se queixa de vândalos que mataram mangueira plantada por ele. Fernando Pires lançou o Uber Futebol Clube e apresentou o Júnior Baiano como técnico da equipe. Estas e outras notícias agora no Band Cidade. Boa noite. Um homem foi encontrado morto carbonizado no bairro Amoroso Dias, em Uberaba. Uma vizinha foi quem encontrou o corpo hoje pela manhã. O homem de 44 anos, conhecido como Brás, morava de favor nos fundos desta casa. Ele foi encontrado no banheiro já sem vida. Nós somos acionados via Cobom para deslocar até o local aqui, onde uma pessoa identificou que um indivíduo estava caído dentro do banheiro e que o local tinha sido queimado. Então deslocou uma viatura de incêndio juntamente com a USA do SAMU. Quando a guarnição chegou no local, foi identificado pelo médico do SAMU que a vítima já se encontrava em óbito, não havendo mais chamas nem fumaça no local. Foi acionada a Polícia Militar, a Polícia Civil, para fazer a perícia no local, identificar as causas do incêndio e da morte do indivíduo. De acordo com informações, Brás era alcoólatra e estava desempregado. Ainda não está confirmado se a morte foi criminosa. Nós vamos aqui aguardar a chegada da perícia técnica, para preservar o local, que a gente não sabe se foi um acidente ou se foi um crime. A guarnição de socorro vai permanecer para fazer a prevenção e auxiliar no que for necessário com a perícia técnica. E Uberaba sediou hoje uma audiência da Assembleia Legislativa de Minas sobre violência e segurança. São os deputados deixando os gabinetes na capital, não é mesmo, Gabriela? Isso mesmo, Larissa. Os deputados começam a percorrer seus redutos eleitorais. Aqui em Uberaba aconteceu a Conferência de Estratégias ao Combate e Prevenção à Criminalidade. Deputados estaduais e policiais apresentaram propostas. A Câmara Municipal de Uberaba foi palco para o debate sobre segurança pública. A conferência foi proposta pelos deputados estaduais Tony Carlos e Adelmo Carneiro Leão. O evento foi realizado para se discutir o expressivo aumento da violência em Uberaba e no Triângulo Mineiro. A violência é o principal problema brasileiro. Até então, o problema era a saúde no país inteiro. Mas hoje, notadamente, quem assiste o telejornalismo da Rede Bandeirantes sabe o que está acontecendo pelo país afora. Policiais civis, militares, Corpo de Bombeiros e várias outras autoridades estavam presentes na Câmara. A segurança está enfraquecida em todos os sentidos. Nós não temos uma estrutura de segurança hoje capaz de enfrentar com eficácia, com bons resultados, a situação que nós estamos vendo, que nós estamos vivenciando. Um dos assuntos mais falados durante a conferência foi a falta de efetivo policial em Uberaba. Mesmo assim, o comandante da 5ª Região da Polícia Militar afirma que os policiais estão cada vez mais empenhados em seu trabalho. O número de homicídios na cidade como um todo tem aumentado, estamos aí com um número superior ao que foi o ano passado, e apesar desse aumento, mas ainda não é uma cidade violenta do ponto de vista de homicídios. E vamos continuar trabalhando para reprimir esse crime, retirar armas de circulação, prender bandidos ligados a crimes, outros crimes que interferem também no homicídio, como tráfico de drogas, como roubos. Então é isso que nós temos que fazer para poder conter essa situação de homicídios. E o aumento dos abusos sexuais tem preocupado as autoridades. Só esta semana foram registrados 2 casos de violência sexual em Uberlândia. Uma palestra foi realizada na OAB sobre o combate a este tipo de crime. Uma peça teatral relembrou o caso da garota Araceli Cabreira Sanches. A data da morte de Araceli foi transformada no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes pelo Congresso Nacional.
Uma palestra de combate à violência sexual foi realizada no auditório da OAB em Uberlândia. 2 casos de abusos sexuais a crianças foram registrados nos últimos dias na cidade e o objetivo do evento é mudar essa dura realidade. Realmente é preciso que a sociedade se mexa e busque entender o que está acontecendo e principalmente achar as soluções de prevenção. Para a presidente da Comissão de Defesa da Criança, Adolescente e Idoso, existem políticas de proteção, mas é preciso intensificar mais ações de combate a este tipo de crime. Existem várias políticas, Uberlândia tem trabalhado bastante para enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes, mas a ordem agora se levantou com força total para começar realmente um trabalho de combate à violência sexual contra essas crianças e adolescentes. Um dos palestrantes da noite foi o promotor de justiça, Dr. Jadir Cirqueira de Souza. Segundo ele, o problema está em uma rede social que envolve vários fatores. Nós temos 2 sistemas de proteção das vítimas. Um sistema punitivo, que tem a ver com a área criminal, ou seja, com a prisão do infrator, com o tempo de cadeia, e um sistema protetivo. Para o promotor, a pedofilia é uma doença e precisa ser detectada antes que o doente se torne um criminoso e passe pelos rigores da lei. O que nós procuramos fazer na prática é buscar mostrar à sociedade as formas de descobrir esse autor. E ao descobrir esse autor, verificarmos se ele apresenta algum tipo de doença mental, e a pedofilia, né, ela é uma doença mental. E um tiroteio agora há pouco entre ladrões de residência e a Polícia Civil culminou com 3 marginais baleados. O repórter Amarildo Maciel esteve no local. Rua Jasmim do Campo, com Ecológica, aqui no setor leste da cidade de Uberlândia, próximo a esse condomínio de luxo. Esta tarde, uma tentativa de abordagem a um veículo em atitude suspeita por parte dos policiais civis de Uberlândia. E aí os ocupantes do carro, esse Gol, abriram fogo contra os agentes públicos. Houve troca de tiros. Inclusive a mulher que estava aqui na frente está baleada. Também o motorista e o outro com escoriações. Todos socorridos pelos próprios policiais, com apoio da Polícia Militar, até o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ainda tem sangue aqui no local, ó. Linha da investigação de roubo a residências, roubo de veículos e até postos de combustíveis. O chamado clínico geral no mundo criminoso. Falei agora com o doutor Matheus Possancini e também com o doutor Daniel, que está à frente dessa linha de investigação. Os baleados não correm o risco de morte e serão autuados em flagrante ainda esta noite. Mais informações na segunda-feira no programa Minas Urgente, ao 12:30, aqui na Band Triângulo. E os trabalhadores do transporte coletivo de Uberlândia ratificaram esta semana a criação do sindicato próprio da categoria. Nas 2 sessões de votação, os votos foram unânimes para a criação do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Uberlândia. A categoria se sentindo aí muito mal representada, né? Se sentindo aí não atendendo seus anseios, por unanimidade aí diante da necessidade de uma representação legítima, combativa, a categoria se reuniu, se organizou e definiu por estar aí constituindo uma entidade específica para representar especificamente o trabalhador do transporte coletivo. A categoria buscava a criação do sindicato desde 2007. Com cerca de 450 trabalhadores presentes, a dissociação do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Uberlândia foi definida. E essa assembleia que está acontecendo hoje, ela foi assim, em atendimento a um requisito da portaria, que era após a deliberação e da dissociação, a categoria está fazendo uma nova assembleia para ratificar realmente a vontade do trabalhador em ter a sua representação específica. Hoje tem comentários de Ronei Bentes aqui no Band Cidade. Times de Uberlândia da 2ª Divisão começam a se movimentar. Portal e Uber Futebol Clube já contrataram seus técnicos. O segundo semestre será da Segundona do Mineiro. É daqui a pouquinho. E veja depois do intervalo, o estudante uberlandense consegue passar para faculdades nos Estados Unidos, mas não tem recursos para se manter naquele país. Familiares e amigos se unem para ajudá-lo. Nós voltamos em instantes. Um uberlandense de 20 anos foi aprovado no curso de cinema em 7 universidades dos Estados Unidos. Para que ele possa realizar o sonho, familiares e amigos lançaram uma campanha para arrecadar dinheiro.
Danilo Herrera tem 20 anos e os estudos fazem parte de sua vida cotidiana. Ele é dedicado em tudo o que faz. Durante o ensino médio, eu tive um desenvolvimento em diversas áreas. Então eu estava sempre ativo na área de ciências, de artes. Ele ficava realmente estudando no quarto, direto, deixou de sair, sabe? Lógico que ele não ficou assim recluso, ele tinha os momentos que ele precisava e que eu até falava para ele também, você tem que dar uma descansada, você tem que dar uma espairecida, mas ele estudou. O aluno foi aprovado em 7 das melhores universidades de cinema dos Estados Unidos e o sonho dele é poder estudar em uma delas. As universidades nos Estados Unidos, elas custam mais de $60 mil por ano, fora os gastos que você tem com livros e gastos emergenciais que você pode ter. Então eu recebi uma bolsa parcial de aproximadamente 50%, mas para completar esse resto ainda falta muita coisa. Não é possível para os pais de Danilo mantê-lo no exterior. Para isso, a família criou uma campanha online para arrecadar fundos. Eu fui aluno da Fundação Estudar, que é uma fundação que apoia jovens líderes do Brasil, e junto com a plataforma Benfeitoria, Fundação Estudar e Benfeitoria, sugeriram para mim criar essa campanha de financiamento coletivo. E a campanha acontece até 15 de julho. Então eu posso receber contribuições, basta a pessoa entrar no meu site, que é www.benfeitoria.com/Danilo. E aí a pessoa pode escolher um valor para que ela contribua para o meu projeto. Se a gente atinge a meta, todos que colaboraram recebem pequenas recompensas por terem me ajudado a realizar o sonho. No dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos conhecer 2 exemplos de cidadãos que se preocupam com a natureza. O aposentado Itagibe é um bom exemplo quando se fala em cuidar da natureza. Ele plantou 2 mangueiras na calçada próximo de sua casa há 4 anos. E todos os dias aguava as mudinhas até elas começarem a dar frutos. Mas ele conta que enquanto cuidava das plantas, alguém que não tem a mesma consciência furou e injetou veneno no caule das árvores. Alguém colocou furou e colocou óleo diesel. O senhor viu? Não, eu não vi não sei. E se tiver crime, tem que ser a polícia que eu tenho que certificar. Fiquei assim triste, né? Porque eu tive o trabalho de durante 4 anos jogar água, plantar. A hora que estava colhendo a fruta, eu sei de fazer assim, é muito ruim. E o senhor não vai desistir de plantar, não? Não vou não, eu estou aguando, continuando aguando. Aí a prova está aí, ó. Para ver se recupera esse pé, que o de lá está morto. Outro exemplo é esse médico, que mesmo com a agenda cheia e muito trabalho em seu consultório, se preocupa com a natureza. Há 10 anos, ele teve a ideia de plantar mudas de frutas na beira do rio Uberabinha. A ideia principal é ter plantas que dão frutas para alimentar as pessoas mais carentes. Um dos domingos de 2004, passeando lá com o meu cachorro, eu deparei com um senhor e 2, 3 crianças, todos maltrapilhos, todos muito pobres. Aí fui conversar com eles, o que estavam fazendo lá? Aí o senhor me falou assim, olha, eu estou desempregado há muito tempo, lá em casa não tem nada para comer. Aí eu lembro que tem essas mangueiras, tem aqui as bananas. Aí eu vim trazer minhas crianças para alimentá-las aqui. Fomos plantando paulatinamente essas árvores, desde lá perto do praia, na margem do Rio Uberabinha, até chegar lá na Ponte do Val, na saída para Goiânia, uma extensão de 2.800 metros. Qual o objetivo do senhor com essa ação? Bom, na verdade é o seguinte, da criação desse pomar, nós tivemos vários desdobramentos. Primeiro, nós tomamos uma consciência de que a população não deve esperar o poder público. Nós é que temos que arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Começou hoje a 2ª conferência sobre orquídeas em Uberaba. O evento vai até domingo. Para a conferência estão previstos julgamentos, palestras, leilões e visitação. A pretensão é a de promover o encontro das melhores e mais belas plantas de conhecidos orquidários do país. Nós vamos ter 3 palestras, 2 são basicamente de genética de plantas. O Dr. Evandro Tambarucci, da Exalc de Piracicaba, vai palestrar sobre genética. E hoje à tarde nós vamos ter uma palestra que é uma analogia entre o julgamento de gado com as orquídeas, que vai ser ministrada pelo José Otávio Lemos. São 200 plantas expostas de 2 espécies, Walkeriana e Nobilior. Os valores a serem leiloados variam de R$1.000 a R$50.000.
Dentre os diversos tipos de plantas, destacam-se, por exemplo, 4 da espécie valqueriana, que são a alba, a albense, a semialba e a tipo. As características dela, existe toda uma analogia da flor da planta, uma análise da flor da planta, para saber o que ela tem de bom e o que ela pode dar de bom nos filhos. Então é a partir do que ela tem de bom e o que ela pode gerar de filhos bons é que varia o valor da planta. E não é só a população de Uberaba que prestigia esse evento. Roberto Antunes, por exemplo, veio de Recife e pretende comprar alguns exemplares, por não serem específicos de sua região. Na minha região predominam as catleias labiatas e catleias granulosas, principalmente. E aí eu tenho interesse em catleias valquerianas e por isso estou vindo aqui tentar olhar e comprá-las. Hoje é dia de preparar sua agenda para o fim de semana. Hoje tem agenda cultural com a Natália Nascimento. Os últimos dias de maio e o 1º de junho estão repletos de opções para você. Esse final de semana terá mais uma edição do Festival Timbre e Arte na Praça em Uberlândia. Atrações como Nação Zumbi, Emicida e Banda, Thiago York e Space Truck se apresentarão na cidade. O festival acontece no espaço de eventos Acrópole e a arte será levada à Praça Sérgio Pacheco. Para informações como ingresso e horários, acesse o site www.festivaltimbre.com.br. Essa é a primeira vez de Thiago York em Uberlândia. Em Araxá começou nesta sexta a jornada de produção e gestão cultural promovida pelo Grupo Pontapé de Teatro em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. O evento começou às 5h30 da tarde com a apresentação da peça Balaio Popular na praça em frente ao Teatro Municipal de Araxá. No sábado, o evento termina com a apresentação do espetáculo Questão de Hábito no Teatro Municipal às 8 horas da noite. Nós acompanhamos um ensaio do grupo. Confira com a gente uma prévia deste Balaio Popular. Para quem gosta de prestigiar novos artistas, no Teatro de Bolso do Mercado Municipal, Fred Oliveira faz seu primeiro show. O uberlandense cantará sucessos de grandes artistas do Brasil e do mundo. A apresentação será às 7h30 da noite. Para informações e ingressos, o telefone é 9163-0572. Vamos encerrar a agenda hoje ao som da mais nova estrela de Uberlândia. Depois do intervalo, times de Uberlândia se preparam para disputar a segundona do Campeonato Mineiro. Uber Esporte Clube e Clube Atlético Portal estão se movimentando. É daqui a pouco aqui no Band Cidade. Da música para o futebol, os irmãos Alexandre e Fernando Pires anunciaram ontem oficialmente a criação de um novo clube de futebol profissional em Uberlândia. Rony Bentes, esse novo time chega com muitas promessas para a cidade, não é mesmo? Boa noite para você. Boa noite, boa noite. Sem dúvida nenhuma, é o time que chega com muitas promessas. Uma coletiva de imprensa foi realizada para falar sobre o lançamento do Uber Futebol Clube, o novo time de futebol da cidade. O time já tem até patrocinadores e o técnico é o ex-jogador Júnior Baiano. Um velho sonho do cantor e ex-jogador do Uberlândia Esporte, Fernando Pires. Sonho antigo, né, de um apaixonado por futebol e que tem vários amigos. E já chegou o momento, né? Chegou o momento de realizar esse sonho, lógico, cercado de grandes profissionais. Ainda segundo Fernando Pires, a expectativa é promissora, uma vez que mal começou e o Uber Esporte Clube já conta com patrocinadores. O time de futebol precisa de dinheiro para movimentar. A gente está trabalhando para isso, né? Estamos já com grandes patrocinadores que vão estar aí dando esse suporte e condições para a gente trabalhar. A comissão de frente do novo time da cidade conta com velhos conhecidos do futebol profissional. O projeto
grandioso, é um projeto ousado, um projeto bom para a cidade. Isso é muito importante. E eu, fazendo parte, eu acredito que nós vamos tentar de todo jeito subir, que acho que a intenção nossa não é participar, é subir. Exatamente, esse é o nosso desafio, né? A gente começar do zero, né? Porque o 15 Uber, né, tá participando, né, de uma competição profissional a partir desse ano, né? Tô louco para saber logo a data que vai começar um campeonato, para a gente já poder trazer o grupo, montar esse grupo e trazer para trabalhar. O presidente do time, Fernando Pires, garante que o pontapé inicial foi dado e que na próxima semana alguns jogadores serão apresentados. Demos aqui o pontapé inicial, a partir da próxima semana a gente já vai apresentar aí alguns jogadores já contratados, jogadores que a gente, independente da coletiva de hoje, a gente já vinha conversando. Então a partir, eu acho que semana que vem já dá pra gente ter novidades em relação a nomes. O time ainda não tem estrutura para iniciar o trabalho de treinamentos e preparação física, mas segundo Deiviana de Souza, vai ser disponibilizado todas as dependências da Futel. Mas com relação a condições para treino, nós oferecemos toda a estrutura da Futel. O ginásio, o Parque de Sabiá, o João Avelange, que fez anteontem 32 anos e está à disposição. O Parque de Sabiá e todos os nossos 18 núcleos poliesportivos está à disposição, não só do Uber, como do outro time também que está vindo para disputar o módulo 3 do Campeonato Mineiro. E será que esse novo time vai trazer para o torcedor de Uberlândia as alegrias que o Uberlândia Esporte Clube não trouxe? Olha, Larissa, a expectativa é essa, né? O clube foi criado aí, cercado de muita esperança pelos torcedores e tem aí na sua diretoria, na sua comissão técnica, pessoas que são do ramo, como a gente diz, né? O Fernando, que foi um grande jogador, o Maurinho foi ídolo do Uberlândia Esporte e os próprios irmãos Alexandre e Fernando Pires, que entendem de futebol. Tomara que dê certo, tomara que faça muito sucesso. O outro time de Uberlândia que vai disputar o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão é o Clube Atlético Portal. O presidente do clube já contratou até o técnico para a disputa deste ano. O Clube Atlético Portal, fundado pelo ex-jogador Gilson Batata, estreou em competições oficiais dia 6 de agosto de 2011 pela 2ª Divisão do Mineiro. Semana passada, o clube anunciou a contratação do técnico Luiz Eduardo. Escolhemos o Luiz Eduardo devido ao seu currículo, né? E o conhecimento também que ele tem da competição, né? Do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. E o comando dele, da equipe em campo, né, a gente conversou e o modo que nós queríamos ter uma equipe, a filosofia da equipe para que nós pudéssemos disputar essa 2ª divisão tão competitiva, e o Luiz Eduardo, ele encaixou bem dentro do perfil que nós estávamos procurando para um comandante no campo. E com a vinda do Luiz Eduardo, vocês estão programando outras contratações ou vão deixar o time do jeito que está? Não, sem dúvida nenhuma, nós estamos montando, vamos trazer vários jogadores de fora, estamos já conversando, não tem nada acertado ainda, porque nós estamos esperando o arbitral da Federação Mineira. E quais são os desafios que vocês preveem para 2014? Sem dúvida nenhuma, nós vamos estar enfrentando uma equipe que vai vir muito forte, que é a equipe do Uberaba Esporte Clube, que é uma equipe tradicional na competição, que está também nessa condição aí, disputando a 2ª divisão. O Funorte, que sempre monta um time muito forte também, que é lá do norte de Minas, e vamos enfrentar também outros times. Aqui em Uberlândia parece que está vindo também o Uber. Ronei, se por um lado nós temos um time de músicos, do outro nós temos aí um time de políticos, não é mesmo? É verdade. E o que o torcedor quer saber é o seguinte, é um time competente, né? Para o torcedor não interessa se é de músico, se é de político, ele quer um time que dê alegrias, que corresponda dentro de campo. E o time do Portal aí contratou um técnico que chega credenciado por excelentes trabalhos aí em times da região, no todo o interior de Minas, já subiu 14 equipes, é chamado rei do acesso no futebol mineiro. O Luiz Eduardo, inclusive, esteve na URT recentemente participando do Campeonato Mineiro, mora em Uberaba. Na segunda-feira a gente vai mostrar uma entrevista com ele aqui no programa. Mas sem dúvida nenhuma é um time também credenciado a fazer uma grande campanha. Vamos esperar que esses dois times possam dar alegrias para o torcedor. No Campeonato Brasileiro, o líder Cruzeiro joga em Uberlândia neste fim de semana. Vai encarar o Flamengo no Parque do Sabiá no domingo às 16h, precisando vencer para se recuperar da derrota que sofreu no meio de semana para o Corinthians. A expectativa é que o público
público seja bem melhor que o de quarta-feira entre São Paulo e Atlético Paranaense, quando pouco mais de 2.500 torcedores foram ao Parque do Sabiá. Então, a esperança é que o público seja bem melhor. E embalado por uma sequência de vitórias, o Atlético Mineiro vai encarar o São Paulo amanhã no Morumbi. O time está em 6º lugar e vem melhorando a cada rodada. Parece que o trabalho do técnico Levi Coupe já começa a surtir efeito, viu, Larissa? Obrigada, Ronei. O Band Cidade de hoje termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Band. Boa noite para você e um excelente fim de semana. Uma boa noite para você.